Olá, tudo bem? O convidado dessa semana do Filme Falado é o ator, produtor e diretor de teatro e cinema Guilherme Weber, que aceitou o convite do programa para falar principalmente sobre o seu primeiro longa-metragem, Deserto, que foi lançado em 2016. A gente conversou principalmente sobre os bastidores dessa produção, passando pela pré, indo pela filmagem, chegando até a montagem desse projeto que demorou alguns anos para ser feito, mas que é um projeto extremamente pessoal do Guilherme e que foi uma grande conquista desse artista que, inclusive, sempre foi um apaixonado por cinema. Nascido em Curitiba, o Guilherme é um dos fundadores da Sutil Companhia de Teatro, que foi uma importante companhia. Nascido em Curitiba, o Guilherme é um dos fundadores da Sutil Companhia de Teatro. Ao lado de Felipe Hirsch e Érica Migon, encenou peças importantes como Avenida Dropsy, Baal Babilônia, A Vida é Cheia de Som e de Fúria, espetáculos que foram extremamente importantes para a renovação do teatro brasileiro ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Mas a carreira do Guilherme não se limita ao teatro e o mais interessante é que ele teve constantemente uma presença enorme na televisão e no cinema. Na TV Globo ele fez diversas novelas como Cara e Coragem, Da Cor do Pecado, que inclusive o personagem que ele interpretava, Tony, fez um enorme sucesso, foi um grande vilão e colocou a carreira do Guilherme em destaque para o grande público. No cinema, eu ressalto os trabalhos que ele fez com Lírio Ferreira, Árido Movie, que foi um filme importantíssimo ali no início dos anos 2000, e também o Aqua Movie, que é um filme mais recente, estrelado pela Alessandra Negrini e que retoma um pouco a história que foi iniciada ali por Árido Movie. Para terminar, um outro trabalho muito importante que o Guilherme fez como ator no cinema foi no Meu Amigo Hindu, que foi o último longa-metragem dirigido por Hector Babenco, esse grande mestre do cinema que nos deixou há pouco tempo. Fiquem agora com a conversa, eu espero que gostem. Até logo. Para começar, eu quero agradecer você, Guilherme, por ter Imagina. topado. Uma alegria tremenda para mim estar conversando com você hoje. Obrigado, a alegria é minha, obrigado pela gentileza e pelo exercício de falar do meu próprio trabalho. Isso é sempre uma oportunidade incrível, né? Porque a gente vai organizando as ideias a partir dessas entrevistas, dessas oportunidades, né? Obrigado. Obrigado pelo interesse. Pô, sempre, sempre. Teu trabalho é ímpar e eu acho que também, assim, por isso eu até começo falando também do teu trabalho com o teatro, porque eu acho que a Uhum. base está ali e o que vem depois surge a partir disso também. E aí eu queria saber um pouco como foi começar ali na Sutil Companhia de Teatro, que para quem não conhece foi uma companhia de teatro de Curitiba, que o Guilherme foi um dos fundadores junto com o Felipe Hirsch. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo inicial, assim, da tua carreira também. Curitiba tinha na época, a gente está falando de 90, né, a companhia começou em 93 profissionalmente, mas ali 89, 90, uma cena de teatro amador muito intensa, muito fulgurante, com muita gente fazendo teatro amador. E eu conheci o Felipe Hirsch nessa cena do teatro amador, na escola, assim, no segundo ano, terceirão, a namorada dele na época era super minha amiga. Então a gente era meio parceiro de rua, de colégio e de teatro amador. E aí começamos a fazer teatro amador juntos, lá em 90, 91. E aí teve uma geração de Curitiba que acabou vindo para o Rio de Janeiro para fazer Unirio. Caio Marques, Marise Nogueira, Guta Stresser, Felipe, essa turma meio que veio para o Rio na mesma época. E aí a gente acabou começando a faculdade, não terminando, voltando para Curitiba e resolveu fundar uma companhia, que aí já era uma companhia que começou profissional em 93, porque o Sindicato dos Artistas abriu uma banca onde você comprovava lá tantos anos de teatro amador e tirava o seu registro, que foi o que a gente fez. E a gente começou a trabalhar em 93 profissionalmente com um espetáculo solo, porque era uma companhia de duas pessoas, o Felipe e eu, e era baseado nos diários de juventude do Fernando Arrabal, que era um dramaturgo, já faleceu, era um dramaturgo espanhol, um dos expoentes do Teatro da Crueldade, e era um livro que era baseado nos diários dele, era a juventude dele
em Melilla, no Marrocos espanhol, ditadura franquista, relação dele com a tia, com a mãe. E aí a gente fez esse solo chamado Baal Babilônia, em 93. É a peça que marca o início da companhia e a atividade profissional, tanto do Felipe quanto a minha. E aí ficamos anos e anos em Curitiba fazendo teatro e viajando com os espetáculos e definindo vetores de trabalho. Tinha ali uma época a gente começou a trabalhar a recriação dos clássicos. Então a gente fez uma versão do Hamlet chamada Estou Te Escrevendo de um País Distante, que foi muito importante na cena do Sul. Depois uma versão do Fausto. Isso desembocou numa versão da Morte de um Caixeiro Viajante, anos e anos depois. Aí também o trabalho sobre a solo performance. Depois a gente começou a trabalhar sobre narrativas de memória, e eu acho que esse foi o vetor mais importante que a companhia deixou, digamos assim, como legado, que era esse trabalho sobre a narrativa de memória, que deu origem à Vida Cheia de Som e Fúria, que foi um espetáculo de muito sucesso da companhia. O próprio A Morte de um Caixeiro Viajante, que é o grande expoente da narrativa de memória, e vários outros espetáculos. Aí foram 23 anos de atividade profissional. E vocês ainda se reúnem às vezes, vocês se Sim, encontram? aí nós continuamos muito amigos todos, depois desses... Na verdade, a companhia... Não é exatamente que a companhia acabou, na verdade, essa configuração Sutil Companhia de Teatro, ela batizou um repertório de 23 anos, que tinham esses vetores, né? A solo performance, a recriação dos clássicos, a narrativa de memória, um trabalho sobre literatura, e aí veio um espetáculo sobre o Dalton Trevisan, um espetáculo sobre Will Eisner, né, sobre o universo desses autores que fascinavam a gente desde garoto. E esses 23 anos configuraram um repertório batizado de Sutil Companhia de Teatro, mas a gente continuou trabalhando juntos, a gente trabalha juntos de vez em quando, só agora sobre um guarda-chuva chamado Ultralíricos, os Ultralíricos, que é uma grande pesquisa sobre literatura, especialmente literatura, dramaturgia também, mas especialmente sobre literatura brasileira e literatura latino-americana. E esse coletivo fez a tragédia latino-americana, Puzzle, que teve 6 configurações, foi feito para a Feira de Livro de Frankfurt, a comédia latino-americana, agora o Felipe fez a língua brasileira. Então, é um coletivo de artistas que vai se reunindo em diferentes configurações e criando espetáculos. E assim, desse período, tanto inicial quanto mais recente, assim, né? Essa experiência do teatro também, de você fazer, né, de você ter essa prática ali tão presente, traz algo para você também enquanto produtor de si, assim, produtor enquanto ator também, né? E Ah, como é que funcionava, por exemplo, ali, ainda mais ali no início, né? Que vocês tinham talvez o apoio entre vocês mais, né? Como é que foi sim, assim para montar essas peças? Seria legal se você pudesse comentar um pouco desses bastidores, assim, se vocês claro. mesmos faziam isso, né? A montagem, a preparação de luz, tudo, né? A gente sempre... A ideia da companhia era sempre ser uma companhia de ideias. Então, a gente não tinha algumas obrigatoriedades que normalmente os grupos têm, que é dar conta dos desejos e das vontades de muitas pessoas, né? Às vezes os grupos se formam assim, através de 5, 6 atores, e aí as montagens têm que dar conta de todos esses anseios. Ali na companhia era Felipe e eu, desde o início, depois entrou Érica Migon e a gente foi conquistando alguns parceiros ao longo dos anos. Mas o grande foco era sempre numa ideia. Por isso a gente tem esses vetores de trabalho tão definidos, porque essa era sempre a ideia. Então tá, a narrativa de memória, isso começa a nos interessar, como que isso é trabalhado em cena, como que isso reconfigura o nosso próprio olhar sobre o teatro, a cultura pop, depois de A Vida Cheia de Som e Fúria, isso foi um fenômeno pop. Então a gente passou a ser acompanhado por jovens que nem iam muito frequentemente ao teatro. Então, que lugar a cultura pop ocupou nos nossos anos de trajetória profissional conjunta?
porque éramos todos admiradores de cultura pop, né? Lá da cena de Curitiba, da cena punk, dos quadrinhos, do cinema e tal. A gente começou bem no início, bem clássico, assim, de cada um botando ali seu dinheirinho tínhamos ali 18, 19 anos, né? Então, fazendo um espetáculo solo, com seus parcos recursos, mas a gente pegou uma época muito gloriosa para a cultura brasileira e muitas configurações, de governo Fernando Henrique a governo Lula, a incentivos, a uma parceria que a companhia teve com uma grande empresa durante muitos anos, uma parceria com o Teatro do SESI, ali na Avenida Paulista. A gente ficou 5 anos residindo ali, fazendo grandes produções, como a Avenida Drops, por exemplo, que era uma produção grande, né, de grande cenário, com chuva, com grandes efeitos. A gente ficou 1 ano em cartaz, de quarta a domingo, fazendo de graça, né? Então a gente teve a sorte de, nesses 23 anos, pegar um período muito fértil, muito glorioso no país. E nós extremamente dedicados, absolutamente mergulhados. Era realmente aquele momento de quando você é muito jovem, tudo é uma questão de vida ou morte. Então, assim, ou cada peça era uma questão vital, era uma honra, era fundamental, não existia nada mais importante no mundo do que aquilo. Também estar numa cidade como Curitiba ajudava muito, porque a concentração era muito intensa. Sempre muito mais disperso você está em São Paulo ou você está no Rio, com tantas coisas acontecendo, com tantas demandas e vontade de fazer também outras parcerias. Ali em Curitiba éramos nós. Era aquilo ou a morte. Era aquilo ou o suicídio. Até porque Curitiba tinha, na época, o terrível título de o maior número de suicídios entre jovens do Brasil. Então, era aquele frio, a gente se livrou da morte mesmo, transformando as ideias em peças de teatro. Aí vocês Então, tinha esse adaptaram o bastidor, Trevisan, né? a gente adaptou o Trevisan, porque o Trevisan uma influência incontornável, né? É uma figura incontornável de Curitiba. Eu acho, para mim, hoje, o maior escritor brasileiro vivo, com certeza, talvez o maior contista do mundo vivo e produzindo. Eu tenho pena até que o Brasil conhece ele pouco, porque mesmo entre os meus amigos que leem bastante, poucos leem o Dalton. Eu acho ele um gênio absoluto, assim, realmente é uma presença incontornável. O Dalton e o Paulo Leminski, né? São 2 pilares assim da tradição cultural curitibana. Mas também tem uma cena literária muito rica, Wilson Bueno, Caram, Antônio Tadeu Wojciechowski, Marcos Prado, Sérgio Villa-Lobos, a banda Beijo à Força. Então, a gente também veio de uma cidade que intensamente produzia e respirava cultura. E muito ali a parte do resto do país, muito independente. O Sul tem um pouco essa característica, né, de ser um pouco, de conseguir dialogar pouco com o resto do Brasil, e aí de repente você olha ali para o frio, para aquele rigor, para tudo que está sendo construído, e parece um outro país mesmo. Acho que talvez todo mundo tenha um pouco essa sensação, né? Minas é um país, a Bahia parece outro país, é realmente um país fascinante, né? Incrível. Eu não me canso de me encantar com o fascínio do Brasil. E esse processo de escrita de vocês era um processo mais coletivo, assim, vocês dividiam o texto, escreviam até na hora o texto ali com os ensaios, né, a partir do que os atores Não, traziam. durante uma primeira época era muito Felipe e eu adaptando e criando, quando eram os espetáculos mais a partir de dramaturgias mais fechadas, e depois isso começou a ficar mais dilatado na parceria com os outros atores, mas sempre a partir dessa tal ideia que eu falo, né? Então, quando a gente foi fazer uma obra sobre o Dalton Trevisan, nós nos reunimos lá em Curitiba com um grupo de atores que aí já estavam ficando mais frequentes, como a Magali Bife, o Leonardo Medeiros, a Mauri Miranda. Então, eram atores que já vinham trabalhando ao longo dos anos com a gente, e a gente se reuniu na sala de ensaio com toda a obra do Dalton, e também com essa bênção do próprio Dalton de nos dizer: usem o que vocês quiserem. Então, aquela obra gigantesca, e a gente foi. E então,
improvisando, montando cenas a partir dos contos, até que em determinado momento a gente mergulhou nessa inspiração expressionista, do cinema expressionista mesmo, e da ópera expressionista, a partir de umas imagens de um grande artista plástico lá do Paraná, chamado Raul Cruz, que tinha um trabalho de intensa religiosidade sobre a Maria Bueno, que era uma prostituta da cidade que virou santa, e é um gênio de artista que, infelizmente, morreu muito cedo. E aí a obra dele nos inspirou a entrar na coisa do expressionismo, e a gente criou um Dalton Trevisan bastante expressionista. A peça se chamava Educação Sentimental do Vampiro, que é a alcunha, né? O Dalton tem essa alcunha do vampiro de Curitiba. Então, era a educação sentimental desse vampiro. E eu acho um dos nossos melhores trabalhos. Legal, né? É uma pena, assim, realmente, o teatro é essa coisa efêmera e que fica na memória de quem viu e na vontade de assistir. Vocês não têm registro em vídeo disso, né? Ou não? Até tem, mas é aquele registro muito documental, né? Não é um registro, não é na época a gente não tinha, não se fazia esse registro com várias câmeras ou um espetáculo só para ser filmado. Era aquela câmera parada ali num tripé lá na plateia para ter esse registro, que é uma pena, porque seria incrível, né? Ter isso tudo muito bem filmado. Eu não vi, por exemplo, boa parte das peças, né? Mas eu vejo as fotos, assim. E aí, é curioso como as fotos já te instigam, né? As fotos, elas já comunicam muito do que, assim, claro que não é a mesma coisa de que você está na peça, né? Sim. Mas você tem um sentimento ali, até como a montagem se dava, né? A Avenida Agora, acho Drops que é uma das coisas mais preciosas, talvez, para quem ama teatro, é essa nostalgia infinita pelo que não viu. Você tem, eu tenho, eu vejo fotos ali da Cacilda Becker, fotos do TBC, eu sou muito ligado à história do teatro brasileiro e eu fico derramando essa nostalgia, imaginando, montando as peças na minha cabeça. E isso talvez seja uma grande preciosidade, né? Sim. E eu acho que é muito bacana também você falar disso, porque eu uma vez eu vi a entrevista que vocês deram para o Jô, isso já tem até citando o Jô, né? Faleceu recentemente, e foi muito interessante porque você falou dessa questão da importância dos santos. Os santos ali no início tiveram uma importância para você, e isso veio a se tornar depois os atores entraram, né? Do cinema hollywoodiano. E aí eu queria muito ouvir de você isso, assim, essa relação de você ver as fotos dos atores, você ver como é que isso formou teu imaginário como ator, assim, ter esse contato com as imagens até às vezes, né? Nem sempre de um filme, mas o próprio estilo. E você sabe que isso até hoje é uma coisa presente na minha vida. Eu gosto muito mais, por exemplo, de ler sobre cinema do que até ver cinema, o que é uma coisa muito, sei lá, incoerente para a vida de um cinéfilo, mas eu leio mais sobre cinema até do que eu vejo filmes. Porque era isso, eu era uma criança super religiosa lá em Curitiba, isso com 8, 9 anos, que eu acho que já era um lado bem teatral aparecendo. Eu gostava de escutar as histórias dos santos, ler sobre os santos, quanto mais trágicos, mais fascinantes, santos que tinham sido torturados, Santa Ágata que tinha tido os seios extirpados, sabe? Quanto mais sangrento, mais fascinante era. E aí, um belo dia, eu me deparei com um álbum de fotografias da minha mãe, que a minha mãe era filha de americano e passou parte da infância em Los Angeles. E tinha um tio, avô, que era câmera da Metro-Goldwyn-Mayer. Ele fazia a câmera blimpada dos musicais da Esther Williams, fazia as câmeras subaquáticas. E aí minha mãe, nesses anos lá de Los Angeles, começou a frequentar com ele, ver filmagens em pré-estreias. Ela me contava muito da pré-estreia de um filme com a Débora Carr, O Rei e Eu, depois virou um musical. E aí ela tinha esse álbum cheio de fotos de atores, cheio de autógrafos, fotos autografadas e tal. E eu comecei a ficar fascinado por aquilo, porque não eram fotos assim de qualquer pessoa, eles eram tão arquetípicos, né?
Então tinha assim John Wayne, Randolph Scott e os Cowboys, aí tinha Bette Davis, Judy Garland, e todos muito caracterizados, porque eram aquelas fotos promocionais que eles entregavam, tipo santinhos, que eles autografavam em cima e entregavam para os fãs. Era um álbum feito daqueles santinhos. Então estavam todos muito caracterizados como personagens, e aquilo foi me fascinando de uma maneira, e eu fui trocando o fascínio pelos santos pelos atores. Comecei a ficar fascinado por aquilo. E minha mãe me contava histórias como se fossem figuras, personagens. Então, a Bette Davis, essa aqui sempre faz os personagens neuróticos, as vilãs, uma mulher terrível, tal filme ela atirou no marido. Porque a gente não tinha acesso aos filmes, né, naquela época. Estou me entregando a minha idade, mas não tinha videocassete, não tinha nada. Então, me restava imaginar. Então, eu fui construindo um imaginário a partir daquelas fotografias. E aí essa paixão foi ficando tão gigantesca que aí começou. Meu pai me deu uma coleção de revistas que ele tinha chamada A Cena Muda, que era uma revista brasileira sobre cinema. E aí eu fui aumentando aquilo, comecei a recortar fotos dos atores, mas eram esses atores de Hollywood dos anos 30, 40, 50. Chegava em 60 ali, já começava a me desinteressar. E aí eu comecei a frequentar a cena dos cineclubes de Curitiba também, também era uma cena forte com meu pai. E aí tinha o Aramis Millar, que era um crítico, cineclubista. Aí eu comecei a conseguir ver alguns filmes nesses cineclubes. E aí foi um fascínio absoluto. Aí eu decidi que eu queria ser ator. Com 11 anos, eu decidi que eu queria ser ator, mas eu queria ser um ator de Hollywood dos anos 40. Então era assim, era tão inalcançável quanto ser um santo. E aí foi ficando forte, que tanto que minha mãe me botou num curso de teatro na escola. E aí entrou o teatro com uma paixão gigantesca. Eu sempre brinco que o teatro me salvou da minha primeira grande decepção, que quando eu fui entendendo que era impossível ser um ator de Hollywood dos anos 40, eu já estava me apaixonando pelo teatro. Aí eu queria saber sobre teatro, a história do teatro brasileiro, aquelas pessoas, queria ver peças. E aí fui transferindo esse entusiasmo, essa vocação, mas foi andando essas duas paixões, pelo teatro e pelo cinema. O teatro, obviamente, é sempre mais fácil de você viver essa paixão, porque é tão mais, né, artesanal, você encontra a tua turma e faz do jeito que você puder, né? Se não tiver nada, você faz sem nada. E o cinema, especialmente naquela época, era algo muito inacessível, muito inalcançável. Então demorou para chegar na minha vida de uma maneira profissional, né? E aí sigo esse apaixonado por ambos. Os atores dos anos 50, eles têm umas, né, a forma com que principalmente as atrizes, né? Se você vê aqueles filmes do Douglas Sirk, é impressionante como eles se maquiavam de uma forma muito específica, né? Tinha uma maquiagem assim que é muito própria daquela época, né? E ao mesmo tempo bonito, assim, né? É diferente, assim, te coloca num outro lugar, assim, É muito fascinante essas imagens, e mesmo o cinema em preto e branco, quando você vê fotos coloridas desses filmes, quando tem essa oportunidade, né? Você fala, nossa, era tudo tão berrante, porque era feito para ser fotografado em preto e branco. Então, às vezes, era um vermelho tão absurdo para que fosse um preto com alguma matiz, né? É muito fascinante. Eu adoro. O Douglas Sirk, então, aquele artificialismo, aquela suspensão, né, das cores. Parece que existe um neon imaginário iluminando aquela cena. E depois, a maneira como o Fassbinder foi olhar para o Douglas Sirk também, eu acho incrível, eu acho muito sedutor. E engraçado que eu tenho pensado muito nele, porque eu estou pensando num espetáculo para o ano que vem e tem me vindo muito essas cores, essas coisas essas cores quase de supermercado, assim, né? né? Você vê também os atores num minimalismo, mas o cenário explodindo, assim, né? Uma contradição, né? Uma contradição. E aquelas máscaras, era uma época que o cinema também não tinha abandonado o close, né? Que depois a televisão roubou o close-up do cinema. Mas era uma época que assim o rosto dos atores era o grande cenário.
Então nossa, tem aqueles closes da Greta Garbo, da Bette Davis, o Bergman, que é um diretor que eu amo, né? Aqueles hiper closes do Max von Sydow, na Ingrid Tully, na Liv Ullmann. Cheguei até a escrever um artigo para a Folha sobre o rosto para o cinema bergmaniano, porque é uma coisa que sempre me fascinou. Assim, o grande espetáculo do cinema é as paisagens, né? O hiperaberto e o rosto. Eu acho essa dupla assim uma coisa muito fascinante. E como é que começa, assim, você, né, como é que começa esse teu interesse em dirigir cinema? Em você passar para esse lado, né? E começar a fazer, por exemplo, e fazer um longa como Deserto, por exemplo. Como é que você mudou, né? É, foi uma coisa que veio meio de assalto, é engraçado. Não foi uma coisa planejada, nem um sonho acalentado. Eu estava seguindo a minha carreira, fazendo peças, fazendo filmes como ator, fazendo televisão. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre forjar identidade, sabe? Esse tema começou a ficar muito forte. Como é que se forjam identidades, né? Como é que os atores fazem isso? Como é que se cria? Como é que a identidade de um país se dá também através desses atores, esses guardiões da linguagem, esses guardiões do idioma? Eu estava muito seduzido por uma história que eu escutei do Tarkovsky, até uma história bem elitista, bem distante do que o Deserto se tornou, mas era uma história que o Tarkovsky tinha ido a um café, entrou num café com um dos atores do teatro estatal de Varsóvia, alguma coisa assim. E aí o ator começou a perguntar para o garçom coisas assim, e o garçom na hora imediatamente perguntou: "Você é ator?" Um garçom mais velho: "Não, sim, sou ator, mas não, como é que você reconheceu? Você conhece meu trabalho? Você frequenta o teatro?" E o garçom falou: "Não, eu intuí pelo seu polonês perfeito." E aí diz que o Tarkovsky ficou muito fascinado entendendo que os atores eram os guardiões do idioma, eram os guardiões assim da língua. E eu achei isso tão interessante, né? A minha língua, a minha pátria, do Caetano Veloso. Eu estava muito com esse tema. E aí eu comecei a ler um livro do Davi Toscano, mexicano, chamado Santa Maria do Circo, que falava sobre uma trupe circense. E eu comecei a achar tão interessante aquilo, e eu comecei a pensar em fazer uma obra, mas na verdade meu projeto inicial era fazer uma peça sobre uma trupe de atores que assumem uma cidade, acabam fundando uma nova sociedade ali. Só que quando eu comecei a pensar em fazer disso uma peça, eu entendi que seria código sobre código. Não sei se me explico bem, mas que assim, que o próprio código do teatro neutralizaria essa essa formação de uma identidade pelos atores, porque isso já é um pouco um duplo do teatro. E aí eu fiquei pensando, nossa, acho que isso tem que ser um filme, porque eu preciso do realismo inicial, precisa se partir de um lugar muito realista para essa abstração se construir. E aí, de repente, eu me vi assaltado por essa não é nem uma ideia, quase uma obrigação. Agora eu estou com essa ideia, estou com esse tema me perseguindo, e ele só vai se traduzir se virar um filme. Aí lá comecei eu a árdua batalha para fazer um filme, para dirigir um filme, especialmente não sendo um cineasta de carreira, né, sendo um ator, meu primeiro filme. Então lá eu comecei, acha a produtora, vai atrás do edital, convence as pessoas de que o teu filme é importante, o que é, né, essa abstração do que é ser importante ou não ser importante. Mas você vai com esse exército, que é um sonho, e acabei realizando. Às vezes, quando eu olho para trás, eu falo, gente, que loucura, eu fiz um filme, né? Fiz uma longa-metragem. Foi uma estrada tão longa que parece quase um sonho também. Mas está aí, o filme existe e sobrevive graças a esse milagre também do streaming. Ele vai sobrevivendo. Todo dia alguém vê esse filme, me escreve sobre o filme. Ele vai tendo uma sobrevida, né? Ele existe aí no mundo. Então foi um pouco isso, foi um pouco um assalto. Você escreveu ele com a Ana Paula Maia, se eu estou certo, não é? Eu escrevi um primeiro tratamento sozinho, depois eu escrevi 2 tratamentos com a Ana,
que é uma autora muito interessante, né? Que eu li esse livro dela, Guerra dos Bastardos, e fiquei muito impressionado com a maneira como ela manipulava o tempo, a ação e os personagens. E aí depois segui fazendo tratamentos sozinho, que aí já eram aqueles tratamentos do diretor. Porque também na escrita eu me policiava muito, me disciplinava muito para já não imediatamente não escrever como diretor, porque eu achava que isso poderia ser muito reducionista, no sentido de que a minha cabeça já ia trabalhando com impossibilidades e possibilidades, isso aqui não vai funcionar, mas ter a Ana do meu lado foi muito saudável nesse sentido, porque ela não tinha absolutamente nada a ver com a realidade da direção, nem com os problemas, nem com as limitações. Então, ela me estimulava também a pensar como roteirista. Então, eu consegui fazer os primeiros exercícios sobre o roteiro como roteirista, e aí, nas primeiras visitas à locação, aí eu fui escrevendo, tira isso, bota aquilo, o filme não vai abrir dessa maneira, vai abrir dessa. Uau, tem essa locação, então tem essas. Eu me lembro quando eu fui visitar essa vila onde a gente filmou, que é no interior da Paraíba, e o encontro dessa locação também é uma coisa assim da paixão pelo cinema brasileiro, porque eu estava pensando que fotógrafo eu ia chamar, né? Queria um fotógrafo incrível, que tinha que ser parceiro, porque era o meu primeiro filme, então tinha que ser um cara muito dedicado e também muito generoso e muito paciente, mas ao mesmo tempo que amasse o cinema, porque todo o meu diálogo era a partir da paixão pelo cinema, então tinha que ser um fotógrafo cinéfilo. E eu comecei a ver muitos filmes e fui rever os cinemas Perini Urubus, que o primeiro fotógrafo que eu chamei para trabalhar foi o Maurinho, que era um cara que eu já tinha uma parceria, assim, ele tinha feito o filme do Felipe, era um brother do Rio de Janeiro, aí da noite carioca. Tal. E aí eu fui rever os trabalhos do Maurinho e fui rever os cinemas Perini Urubus, e aí tem uma hora que a câmera faz uma panzinha assim, eles estão viajando e mostram uma vila que era exatamente o que eu estava procurando. Aí até esqueci de Maurinho e só pensava na locação, porque eu queria que fosse uma locação de Velho Oeste, John Ford. Eu queria que fosse uma rua, uma igreja lá no fundo e casinhas e casinhas e casinhas. Achei aquilo em 1 minuto e meio do cinema Aspirina Urubus e é só uma pan, eles nem ficam na tal da vila. Aí falei com o Marcelo Gomes, diretor do filme, falou: Marcelo, onde é que é aquela vila que você filmou em 1 minuto e meio? Você dá uma panzinha ali, é tal lugar, interior da Paraíba, você desce em Patos e aí anda, vai 2 horas para dentro do sertão. E lá fui eu com a produtora, conheci a vila. E aí me apaixonei, falei, gente, é isso, é o Velho Oeste, é o John Ford, é o Glauber, é o Sérgio Leone, é tudo que eu queria. Eu queria o filme compacto, assim, né, num cenário mais compacto. E aí aquelas surpresas que o fazer cinema te dá, que o cenário te dá, que a locação te dá, que eu comecei a olhar o entorno da vila, pensar onde é que vai ser o cemitério, onde é que a menina pode sair. Aí eu encontrei uma lagoa completamente seca, com umas canoas incrustadas nessa lagoa, que aparece numa cena do filme. E o mais surpreendente, eu encontrei uma formação rochosa que lembrava muito o Pão de Açúcar. Eu falei, gente, que engraçado, parece que eu estou chegando no Rio de Janeiro totalmente desabitado. E aí, mais do que perceber que era um filme sobre construção de identidades, eu comecei a entender que, de uma maneira muito íntima, eu faria um filme sobre a construção do Brasil. E aí tudo ganhou uma outra dimensão na minha cabeça, quando eu vi aquela formação rochosa. E aí eu comecei a pensar sobre o índio, sobre a situação do negro, a situação da mulher, sobre uma ótica inicial, uma ótica primeira, uma ótica arquetípica brasileira. E aí comecei uma nova viagem de roteiro, que aí já era um roteiro muito colado à direção.
E essa parte de produção, de localização mesmo da locação, né, que nem você falou, vocês passaram muito tempo lá antes de filmar? Vocês ficaram lá um tempo, assim, ou vocês visitaram Sim, algumas vezes? a gente fez 2 visitas longas. Aí a equipe de arte, que é a Renata Pinheiro, que é a diretora de arte, foi para lá com uns 2 meses de antecedência, porque ela teve que reconfigurar um pouco a vila, as cores. 1 mês e meio de antecedência. Descascar a igreja, descascar as casas, para deixar. Queria muito essa sensação de um lugar um pouco arquetípico, sem tantas cores, meio branco, meio cinza, meio como se fosse uma vila albanesa em algum lugar, sabe? Como se fosse uma vila grega também. Colocar bem no arquétipo, por mais que tivesse essa identidade brasileira. E eu fui com 1 mês e meio. Eu fiquei 1 mês e meio lá. Eu fui, na verdade, com 2 semanas antes de começar a filmar. Não foi muito tempo. E os atores chegaram 5 dias antes. Foi pouco tempo. E o próprio Rui, fotógrafo, que eu imaginava que ficaria lá um tempão comigo, chegou em cima da hora para filmar, porque ele teve um problema com visto de trabalho. Então, o Rui chegou praticamente junto com os atores. Então, tudo que a gente imaginava que teria tempo para fazer decupações super elaboradas e que eu achava que era uma coisa que eu precisava muito para me deixar mais seguro, foi um pouco no grito. A gente fez isso, a gente teve uns 2 dias antes de começar a filmar e saímos filmando. E vocês fizeram algum desenho, assim, alguma coisa assim? Nesses 2 dias, vocês fizeram storyboard, alguma coisa assim? Não, né? Não dava nem tempo, e não tinha esse lugar. A gente teve a facilidade de filmar nessa vila, era praticamente filmar em estúdio, porque a gente se transferiu para esse lugar, porque pouquíssima gente morava nessas casas, os poucos moradores foram convidados a trabalhar no filme, trabalharam no filme, e aí, por exemplo, o equipamento todo ficava lá. A gente fazia fez uma pré-light para as noturnas, tudo ficava lá. A gente ia dormir em Patos, que era uma cidade com mais estrutura, que tinha um hotel, tinha restaurante e tal, e voltava para a Vila de Picotes como se estivesse voltando para uma cidade cenográfica. Então a gente chegava e começava um novo dia de trabalho. Então isso era uma facilidade, né? Então, por exemplo, eu fiquei com o Rui lá 2 dias inteiros nessa vila, indo de casa em casa. Então, tá, nessa casa aqui, que é a casa de tal personagem, tem essa cena, eu imagino que a gente pode chegar por aqui, começar aqui. Então, a gente ia fazendo uma pré-decupagem e ia renovando essa pré-decupagem a cada dia. Claro que assim, eu tinha ideias muito concebidas assim do que eu gostaria para o filme. Eu pensava numa fotografia, eu pensava numa câmera muito pétrea, muito estática, porque eu queria muito a sensação de ver o filme como quem folheia um livro de fábulas e vai se deparando com aquelas gravuras que condensam 2 páginas, 3 páginas de história condensadas naquela imagem. Então eu queria muito essa força dos quadros. Aí eu fui pensando muito nos tableaux vivants, cinema mudo, sabe? Aquele quadro que é um pouco operístico, que é um pouco também um próprio exercício de metalinguagem com o teatro, porque é uma trupe de atores de teatro. Então eu queria que esse universo do teatro tivesse presente. Não que isso torne o filme menos cinematográfico, mas a referência interna dele era o teatro. Então, às vezes, eu falava para o Rui e ele achava muito interessante, que ele dizia que poucos diretores falam isso para ele. Ele falava, não, a gente podia movimentar a câmera assim, sabe? Eu falava, tá, mas e se em vez de movimentar a câmera, a gente movimentasse os atores? Não existe uma cinematografia que pode se estabelecer pelo movimento dos atores, só o movimento da câmera que dá essa cinematografia. Acho que pode ser tão interessante, né? O ator ir se afastar, sair de quadro, voltar para o quadro. Então, eu tinha muito isso e às vezes eu ficava segurando a câmera do Rui. Falava, não, segura, vamos deixá-la firme, vamos deixá-la pétrea mesmo.
E o Rui é um fotógrafo tão talentoso, tão sutil, que ele conseguiu trazer a cinematografia dele para uma câmera estática, né? Quase estático o tempo todo. Porque aí eu pensava, Rui, quando a gente movimentar, os poucos movimentos ganharão uma dimensão muito fascinante. Também tinha assim, uma divisão de atos na minha cabeça, que eu falava, vamos começar o filme quase Sérgio Leone, sempre com as aberturas grandes, com o cenário inteiro gigante, esse céu da Paraíba, que as nuvens praticamente têm chão, você vê o chão da nuvem. Teve um dia que a gente estava filmando, eu falei, cara, eu estou com medo que as pessoas achem que isso é um ciclorama, é um fundo falso, que parecia Tinetitá, sabe? Parecia entrevista do Fellini, aquele céu assim pintado. Gente, que loucura, a gente está aqui, a gente veio aqui, a gente está sofrendo esse calor, as pessoas vão achar que é cenário. Então eu queria assim, essa abertura, depois eu queria que, num certo momento, quando os personagens chegam na cidade e vão encontrando as casas, habitando as casas, vão saindo da vida na estrada e vão habitando essa vida classe média, que a fotografia fosse se horizontalizando, mas quase como se fosse fotografia de arquitetura, que tem teto e chão, sabe? Parede, fotografia de arquitetura. E depois eles vão aos poucos ficando meio selvagens, hipersexualizados, quase monstruosos, e aí sim que a gente fosse aproximando a câmera para o rosto deles, para os super closes, para a pele, para a ruga. Então essa foi um pouco a gramática do que eu imaginei para a fotografia. E é bacana isso também de você falar do calor, porque era uma coisa que eu ficava pensando justamente, assim. Vocês filmavam, provavelmente vocês paravam também no meio do caminho, né? Porque devia ser tanto calor, o sol, assim, de rachar. Ou vocês faziam, assim, direto, assim? Como é que era essa relação com A o gente, calor do sol? equipe faz direto, né? Equipe não para. Os atores paravam, porque não aguentavam. O Lima, porque também já tinha idade, a Cida Moreira, né? A gente está falando de veteranos do nosso cinema, então paravam, descansavam, mas não, a equipe de cinema é insana, a gente filmava direto. Agora era um calor ardido, né? Porque não é um calor, o sol era muito ardido, mas era tão quente que um certo desconforto nem existia, porque você ia evaporando no calor. Você nem suava, então não era aquela coisa que você termina o dia exausto, como filmassem, por exemplo, em Belém, que é um calor tão úmido que você chega no final da diária, você não aguenta mais, né? Você está empapado, encharcado, molhado lá no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba, era uma ardência. É quase como estar na frente de uma fogueira. Eu, particularmente, achava muito melhor do que filmar num calor úmido. Agora, A falando do umidade, né? Lima, o Lima, por exemplo, ele chegou para fazer O Deserto, era o 50º filme dele. Eu ficava, caralho, meu primeiro filme é o 50º filme do Lima. E muito do filme se organizou em torno da figura do Lima. Porque eu me lembro que eu estava filmando com ele um filme do Luiz Henrique Rios, chamado Meus Dois Amores, que era baseado no conto do Guimarães Rosa, e nós estávamos fazendo como atores, o Lima e eu. A gente já tinha feito uma novela juntos e estávamos fazendo esse filme. E eu falei, Lima, eu estou escrevendo um roteiro e eu estou escrevendo um personagem para você, e tem que ser você, porque eu quero um herói do cinema brasileiro. Eu quero que o líder dessa trupe seja um herói do nosso cinema. E que em torno dele se configure uma trupe formada por atores não tão conhecidos do cinema, não tão icônicos. Então, por exemplo, a Magali Bife, que é uma grande atriz, era o primeiro filme dela. O Cláudio Castro era o primeiro longa dele. Márcio Rosário é um ator que estava morando há milênios nos Estados Unidos, meio que foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme de muita gente, foi o primeiro filme do Rui Poças, fotógrafo no Brasil, foi o meu primeiro filme, primeiro da Magali, primeiro do Cláudio Castro, a volta do Márcio Rosário. Então teve umas inaugurações assim nesse filme. E aí eu imaginava que esse elenco, eu queria que eles fossem
uma representação em microescala do Brasil. Então, me era importante ter diferentes sotaques, diferentes maneiras de falar. Então, tem ator de São Paulo, da Paraíba, de Minas, de Curitiba. E eu sempre falava, deixem os sotaques virem, deixem esses sotaques aflorarem, não corrijam tudo pela lógica do Rio-São Paulo, como às vezes os atores têm tendência. Deixa, eu quero ouvir esse Leite de Curitiba, e o mineiro, e o paraibano, né? O Fernando Teixeira e o Everaldo Pontes, que eram lá da Paraíba. Mas o líder tinha que ser um ícone. E aí eu pensava, bom, se o Lima não puder, tem que ser o Atom Bastos, tem que ser o Paulo José, tem que ser um herói. Mas o Lima é o meu herói, é o meu ator favorito. Então, tinha que ser ele. Eu fiquei muito feliz quando ele topou e ficou empolgadíssimo. E ele foi líder do elenco mesmo, sabe? Ele liderou o elenco com muito entusiasmo. A gente teve uma baixa de um ator que desistiu de fazer o filme um dia antes da gente embarcar para o Sertão. Também era um ator importante, conhecido, mas eu acho que ele não tinha entendido o roteiro. Então ele leu o roteiro, adorou. Quando nós nos encontramos para ler o roteiro todos juntos pela primeira vez, terminou a leitura, ele falou, eu não vou fazer esse filme. Acho que ele não sei, ele achou meio sexualizado demais. E aí eu falei, gente, mas a gente vai embarcar amanhã. Eu tinha voltado lá do Sertão, eu falei, a gente está embarcando amanhã para começar a filmar praticamente, como é que eu vou achar um outro ator? E o Lima foi assim, levantou, falou, não, você tem que ir, vamos criar esse universo junto com o Guilherme. Ele falou, não quero fazer, não gostei. E aí o Lima já pegou o telefone, vamos ligar para o Atom Bastos, vamos ligar para o fulano, vamos ligar para o... Ele foi realmente um líder mesmo. Ele foi um grande parceiro. E foi um deslumbre ver o Lima. Eu escrevi para ele um monólogo de 5 minutos, que eu falei, eu quero ter uma câmera assim grudada no rosto do Lima Duarte, falando sobre envelhecer, que é uma das minhas partes favoritas do filme, é ele falando sobre envelhecer. E eu escrevi aquilo pensando no Lima. E eu lembro que ele estava muito preocupado, porque tinha uma hora do texto que ele mostrava a mão, assim, e que falava que as veias eram aparentes, pareciam uns monstros submarinos, e ele estava muito preocupado porque ele não tinha as veias aparentes. E eu nem sabia que ele estava preocupado com isso. Aí, horas e horas depois da filmagem, quase no fim da diária, eu vejo o Lima tirando um garrote do braço. Falei, Lima, que é isso? Você está com esse... É, porque eu botei aqui, pedi para a produção, botei para as minhas veias saltarem na mão, na hora da cena, e ficou horas com aquele negócio ali. Essa coisa que os deuses estão nos detalhes, né, para os atores. E ele tem uma memória boa também para texto, né? Ele é Muito. Ele é assim... E é um contador de histórias, né? Então também todo o universo se configura ali em torno do Lima para ouvir as histórias, as memórias de cinema dele, todos os filmes que ele fez, novelas, peças. É um ator que tem um apelo popular gigantesco, né? Ocupa um lugar no imaginário popular do Brasil raro. Diz aí, Oscarito, Grande Otelo, Lima Duarte, sei lá, sabe, no imaginário popular mesmo, é um dos raros. Renato Aragão, né? Paulo Gustavo. Gustavo. E o que eu acho legal também desse elenco é que você tem a Cida, né, que nem você mencionou, a Cida Moreira, que é uma cantora exemplar, conhece Brecht como ninguém, né, faz Sim. altas peças até hoje. E seria legal você comentar essa parte da música também, porque a música dela entra. E vocês gravaram isso antes, vocês gravaram isso lá, porque como vocês tinham esse espaço, né, acredito que até dava para vocês filmarem mesmo e gravarem ao vivo, né? A gente fez isso. Esse personagem também é um desses escritos especialmente para um ator. Eu escrevi especialmente para Cida, porque não tinha outra intérprete na minha cabeça no Brasil que pudesse cantar, tocar piano e que fosse atriz. Me vinha muito a imagem da Irene Papas no Herêndira, do Rui Guerra, que a Cláudia Hanna vinha puxando ela numa carroça, e ela vinha meio que numa liteirinha, assim.
E aí eu pensava muito na imagem desse homem, que é o Márcio Rosário, desse homem meio forte, dessas trupes populares, né, de teatro, de circo popular, de circo-teatro, puxando uma carretinha com piano, onde a Cida viria tocando. E aí e tem essa imagem, né? A Valquíria, que é esse personagem da Cida, vem tocando piano pela estrada e toca piano na chegada da trupe na cidade. E aí também falei, Cida, vou te mandar um argumento do que eu estou pensando, porque se você não se interessar, eu já quero pensar de outra maneira, reconfigurar o personagem, não quero deixar essa carga da música em cima desse personagem. Ela falou, não, eu quero fazer. E então foi escrito para ela. E uma atriz, cantora, intérprete, a grande intérprete do Brecht e do Kurt Weill no Brasil, tem o título de A Dama Indigna, foi musa do Teatro Paulista, do Teatro Ornitorrinco, e eu lembro de um dos maiores shows, mais inesquecíveis que eu vi na minha vida, era a Cida Moreira canta Brecht Kurt Weill, no Teatro Guaíra, lá em Curitiba. Eu era garoto, e eu lembro que ela entrava de chapéu coco, de espartilho, voluptuosa, fumando um charuto, e aí, para um Guairão lotado, ela tocava versões deslumbrantes de grandes poetas, versões do Brecht, do Kurt Weill. Então, a Cida ocupa o meu imaginário, assim, ocupa a minha memória. E foi um fascínio trabalhar com ela. E aí eu encomendei, porque eu também só queria uma trilha incidental, né? Não imaginava uma trilha sonora assim de fora, todos os sons, toda a música tinha que vir da cena, tinha que vir dos personagens. Também tinha uma cena simbólica muito forte, que para Cida foi muito marcante, que é o momento que a personagem queima o piano e assiste o piano pegar fogo. A Cida ficou particularmente mexida nessa cena, e foi muito inspirador o tempo que ela passou lá, esse um mês que ela passou, porque os atores não voltaram. Tirando o Lima, que chegou e filmou ali uma semana e voltou, os atores ficaram lá, porque a gente não tinha orçamento para ficar, eram passagens caras, né, para que eles ficassem indo e vindo, então eles ficaram morando lá durante um mês. E essa experiência para a Cida inspirou ela a gravar um disco chamado Soledad, que é sobre o Brasil profundo, esse Brasil sertanejo, esse rincão. E uma das versões da capa do disco é a carretinha dela com o piano em cima do personagem dela do deserto. Então, eu fiquei feliz que uma obra tenha se desdobrado já em outra. Aí eu encomendei uma música para os meus amigos poetas lá de Curitiba, o Sérgio Villa-Lobos, o Roberto Prado, o Rodrigão e o Ferreira, que são músicos e poetas, e eles fizeram essa música chamada Decrépita Trupe, e que fala de um faroeste de palhaços, que o mar virou sertão, engolidores de peixeiras, e eles criaram essa música tema que a Cida canta e toca, e depois a Cida foi gravando lá mesmo, no piano que tinha trechos e versões dessa música. Você mencionou também o trabalho da Renata, né, de composição da arte. Esses móveis vocês trouxeram de fora, né? Muitos vocês se apropriaram ali, que já existiam na locação, por exemplo. Foi tudo meio que garimpado por ali. As locações têm poucos móveis, elas são bem vazias, né? Então, eu nem saberia te dizer de onde a Renata trouxe essas coisas, esses baús, as trouxas. O piano, acho que ela comprou por lá, porque a gente tinha 2 pianos, um que era só uma carcaça, que foi o piano incendiado, e o outro que era um piano mesmo que tocava meio troncho, mas tocava, que era para a Cida ter uma guia ali, mas é o piano que aparece, né, na cena, e a cama, coisas por ali, mas a grande questão da cenografia são os espaços vazios, né? São as casas vazias. Que eu tinha muito isso na memória a partir de um livro, que eu não me lembro o nome agora, mas um livro de fotos de um fotógrafo ou de uma fotógrafa que ela se especializou em fotografar lugares abandonados depois de grandes acidentes. É um livro conhecido Eu acho que eu sei qual é que você está de falando. imagem. Até
Já Talvez vi. até tivesse por aqui. Tem muitas fotos de casas de Chernobyl, é, prédios que foram abandonados, incêndios e tal. E aí foi nisso que a gente se baseou um pouco nessa coisa ocupada pelo tempo e que tem uma cama lá jogada, o resto foi meio que saqueado, não sobrou mais nada, e com areia dentro. Então tinha um pouco essa referência de um lugar, porque essa cidade que esses personagens encontram é uma cidade abandonada, provavelmente pela seca, mas milagrosamente tem uma fonte que jorra a água, então é quase uma, na minha cabeça era quase uma alucinação bíblica, era quase uma parábola de tentações, de um demônio tentando essas figuras, ver como é que essas figuras se comportam em torno da água, tanto que a água existe, mas quando esses personagens vão se selvagerizando, essa água desaparece, então tem uma moral na presença e na falta dessa água. E eu imaginava que essa cidade tinha sido abandonada, que era um Brasil abandonado, que era um Brasil que não existia, que estava sendo fundado novamente por uma trupe quixotesca, só que era uma trupe que repetia os piores vícios da classe média. Quando a gente imagina que os atores serão os grandes libertadores dos vícios da classe média, de repente, esses atores libertários, esses artistas guardiões da linguagem, guardiões do repertório da humanidade, chegam numa cidadezinha e começam a ficar mesquinhos, começam a repetir a classe média. E para mim sempre ficava um pouco dúbio, e acho que fica um pouco se eles estavam representando aquela vida na classe média ou se eles estavam realmente vivendo aquela vida na classe média. Então, isso para mim é uma chave da dubiedade de assistir o filme e que eu tentei deixar um pouco mais concreta, onde numa das versões do roteiro, aí já sozinho, sem a Ana, eu comecei a escrever diálogos a partir de diálogos de peças, porque eu pensava, cara, esses atores, para deixar, como a gente deixa um pouco mais concreto se alguém quiser escolher a leitura de que eles estão representando, né? A partir de em que o espectador se baseia. Porque eles falam através de citações. Então, ao longo do filme todo, várias falas ali são do Hamlet, do Rei Lear, da Antígona, até peças modernas do Brecht. A árvore da liberdade tem que ser regada com sangue dos tiranos, isso é uma frase do Brecht. Ainda me resta um pouco de coração para sentir pena de ti, é uma fala do Macbeth. Então, eu achava que seria interessante se ao longo das cenas os atores fossem falando através de citações do repertório deles próprios. E eu acho isso bem, bem rico quando você vai... Ele ficou velho antes de ficar sábio, que é uma fala do Hamlet. Então, isso ao longo do filme inteiro, quem tiver aí um caça-palavras de citações pode achar isso ao longo do filme todo. Isso é muito interessante também, porque me faz pensar também como você trabalhou o corpo também, assim, nessa composição, né? Você e os atores, né? E aí eu queria saber se você dava indicações diretas, porque, né, você trabalhar, o Lima tem uma maneira de trabalhar, né? A Cida tem outro, assim. E aí como é que você compunha isso com eles, né? Você ia individualmente, você também falava coletivamente em determinados momentos. Eu acho que eu fui dando referências para eles, pensando nessa composição. Isso de você alimentar o ator, sabe? Alimentar o ator de, de referências, de símbolos. Como Rui e eu, por exemplo, a gente viu muitos livros de contos de fada, porque eu queria muito essa sensação da fábula, e a gente ficou vendo esses pintores, Rembrandt, Velázquez, o Vermeer, sabe? Essa luz que a gente falou de um certo artificialismo, né? Então eu achava essa luz, a luz do deserto, ela carrega um artificialismo, porque eu queria cada frame um quadro, cada frame uma pintura. Então, por exemplo, eu lembro que o Cláudio Castro, que faz o anão no filme, falava, esse é um anão de Velázquez. E como dizia o Nelson Rodrigues, às vezes o Nelson falava, eu como um anão de Velázquez, pequenino e cabeçudo. E aí foi lá Claudinho
olhar os anões de Velázquez. Eu lembro que para Magali, eu falei da própria Irene Papas, no Herêndira, para Magali Bife, para o Márcio Rosário, que em determinado momento assume o papel da prostituta no filme e começa a ficar feminino. Eu falava, olha a gestalt dessas atrizes do cinema mudo, especialmente a Lillian Gish, né, que tinha umas mãos, uma coisa assim. Como é que esse homem tão bruto, tão forte, consegue ficar feminino? Eu acho que é através desse corpo do cinema mudo, que precisa dizer tanto, que precisa condensar tanto em imagens. O Lima falava Dom Quixote, Netuno, sabe, essas esculturas de Netuno das praças romanas. Então, assim, eu acho que era um pouco esse universo que eu fui abrindo de referências para eles. O Fernando Teixeira e o Everaldo Pontes, eu falava muito do Beckett, sabe, essa dupla de Esperando Godot, os dois de chapéu coco, que se mimetizam um pouco, então tem um figurino meio parecido, os dois têm um corpo magro parecido, então de que maneira vocês podem se comportar corporalmente da mesma maneira? Então acho que na verdade é você criar um caldeirão assim de referências e estímulos para um elenco talentoso como esse e muito curioso, muito culto e muito disponível. E aí você incendeia a imaginação dos atores e eles vão traduzir isso tudo em ação. E a importância dessa também da produção, né? Por exemplo, da Vânia, o seu diálogo com a Vânia, como é que ele se dava assim para construir isso? Ela te apoiava no sentido também de organização desse set, né? Ela estava ali presente também no set com você enquanto vocês estavam gravando? Não, a Vânia estava no momento que ela estava filmando muitas coisas, então ela estava presente no filme que a produtora Bananeira estava fazendo no Rio, e a Lili, que era o braço direito dela na época, que é a minha grande amiga, ficou no set da Paraíba. Uma questão de logística mesmo. A Vânia foi, abriu o set e teve que voltar, e a Lili ficou lá tocando o set, a Lili e o Henrique. Eu escolhi a Bananeira, filmes da Vânia, eu levei esse projeto para ela, porque eu admirava e admiro muito a curadoria que a produtora tem. E era uma produtora responsável por primeiros filmes de atores, né? Então era a produtora que produziu o primeiro filme do Selton, Feliz Natal, produziu o primeiro filme do Matheus, A Festa da Menina Morta. Então acho que ela foi criando essa assinatura de produtora. É uma produtora de house art, né? de filmes de arte, e primeiros filmes de atores, a estreia de atores dirigindo. Então, isso é uma assinatura fortíssima, fortíssima da Bananeira. E aí eu pensei, não, eu quero levar meu projeto para ela. Ela entendeu que esse casamento era inevitável, era um projeto que pedia a Bananeira Filmes, e ela realizou esse filme, levantou esse filme, como eu falei, de um ator que decidiu que queria fazer um filme. Então, ela quixotescamente, como todo produtor de cinema no Brasil, e a Vânia, por produzir filmes alternativos e autorais, ela quixotescamente acreditou e aí praticamente levantou um mundo do zero. E é uma produtora com um olhar de muito respeito para o delírio do diretor. Isso é muito fascinante, né? Ela não é uma produtora que não, mas então por que a gente não constrói? Ela podia ter dito por que a gente não constrói essa vila aqui em Jacarepaguá. E talvez tivesse ficado boa, mas não, vamos lá para o sertão da Paraíba pegar essa vila que existe e que é do delírio do Guilherme, que veio através da busca dele por um fotógrafo, e vamos conclamar todas essas pessoas que moram aqui, e vamos fazer desse filme a criação de um universo. Então, é uma produtora que ousa concretizar delírios. E é muito bacana como isso fica também transparente, até também no trabalho do Rui, também falando da fotografia, como é bacana essa coisa da iluminação, porque é exatamente, né, voltando um pouco no que você falou, dá para ver que você tinha claro na cabeça as imagens, assim, porque tem um rigor muito legal, né, na maneira como vocês Sim. filmam, os movimentos dos atores, aonde a luz vai estar, né? Tem essa luz assim
que pega parte do rosto, né? Ou em determinados momentos. E aí, como é que vocês testaram isso lá também no set, ou muitas das vezes vocês construíam isso no dia da filmagem mesmo? Vocês falavam, vamos montar e vamos ver como é que vai ficar com a É, Magali em cena, com a maquiagem, né? isso foi se construindo dia a dia. Eu acho que a gente tinha esse baú de referências, a gente tinha visto muitas coisas, a gente tinha conversado muito, mas não tinha como, logisticamente, experimentar essas coisas. A gente teria que ter tido mais tempo, um orçamento maior para ficar lá experimentando. Então, realmente foi um casamento de talentos, assim, e o Rui era uma luz elaborada, não era uma luz rápida de ser produzida, então às vezes o set tinha que parar inevitavelmente para que essa luz se construísse, porque não era uma luz acidental, era uma luz que carregava a história, que carregava artificialismo, mas estávamos ali dedicados para a construção desse universo de luz mesmo. E o Rui é tão fascinante que mesmo quando ele fotografou em luz natural, é, as diurnas com pouco apoio de luz, ou com um apoio básico de luz, ele conseguiu criar o que seria um Rembrandt filmando com a luz do sertão, uma luz tão dura, né? Ele conseguiu tanta angulosidade, tanta sombra mesmo no claro. É de um talento extraordinário. E o Rui é um grande fotógrafo. E é um fotógrafo também capaz, quando você vê a obra dele e a parceria dele com outros diretores, capaz de fotografar o Tabu, por exemplo, do Miguel Gomes, que é um grande filme. É o Rui praticamente com uma câmera na mão, sem luz de fora nenhuma. O Tabu, eu acho que é um filme que, sei lá, que tem que ser estudado, porque é uma micro equipe, sabe, quase guerrilha, e que tem um resultado estético, assim, apuradíssimo, né? E outra coisa que me fascinava no Rui, daí a certeza do sucesso da minha escolha é que o Rui, apesar de ter uma grande assinatura como fotógrafo, ele tem uma assinatura para cada diretor com o qual ele trabalha. Ele é um fotógrafo que trabalha a partir da inspiração do diretor. Então, com o Miguel, ele vai fotografar de um jeito, comigo ele fotografou de um jeito, com o Felipe, que fez o segundo filme depois, com o Rui, por indicação minha, é outra fotografia. Você vê o Rui em todas, mas você vê a parceria com um diretor em cada uma delas. E isso eu acho uma das coisas mais lindas de um fotógrafo de cinema. Não, e é legal ver como isso traz também para o trabalho do figurino, da maquiagem, que também te remete a esse cinema mudo. A forma do tableau é muito bacana também, Ah, como isso compõe a cena, né? o figurino da Kika Lopes, que é uma super figurinista também, era uma coisa muito operística. Assim, se você pensar, cada personagem tem duas roupas. Cada um tem duas roupas. A roupa com que chega na cidade e a roupa com que fica. Então, tem essas roupas que seriam esses figurinos meio bufônicos, meio operísticos, meio grandiosos, com os quais eles tomam de assalto aquela cidade quando vão se apresentar. E depois que eles assumem essa vida civil, digamos assim, eles colocam as suas roupas de vida e com elas ficam até o final. Claro que é um filme de época, né? Porque não se situa em nenhuma época específica, mas não sofre as armadilhas da contemporaneidade, não precisa lidar com celular, antena e carros e nada disso. E aí tem esses figurinos bem teatrais, né? Que depois é engraçado que anos depois eu fui ver um filme que eu amei de paixão e que eu acho que é um filme muito louco dizer isso, mas que eu acho que é um filme irmão do Deserto, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas. Quando eu vi o retrato, eu falei, nossa, esse filme me lembra muito o Deserto, porque os cenários são vazios, por mais que sejam grandes casas e palácios, são super vazios, tem uma cadeira, uma cama, e os personagens têm uma roupa, aquelas mulheres têm um vestido, e eu acho isso tão bonito, foi uma coisa sempre que me fascinou. E aí, quando eu vi esse filme, eu falei, tá aí um primo em segundo grau do Deserto.
tem uma composição, né, de, por exemplo, quando tem a cena da Magali com a Cida, né? Você tem Uhum. duas mulheres numa composição, né, a Magali de frente, a Cida de lado. Isso me remete um pouco, assim, é legal você falar isso, porque tem a questão, às vezes, do espaço aberto, né? É, No retrato tem muita praia, né? Mas nesse tem muito o marrom, né? A parede da é. casa, a Eu parede acho que isso vem esburacada. também, não sei se é uma referência para o retrato, mas para mim é aquela referência incontornável que é de todo diretor de cinema do seu filme favorito. Que seu filme favorito fica ali te estrangulando, alguns dos filmes favoritos fica ali te estrangulando o tempo todo, para o bem e para o mal. E para mim é o Gritos e Sussurros do Bergman, que é um filme que eu amo. Assim, às vezes eu tenho a sensação que o cinema foi inventado para fazer esse filme, que é um filme super teatral no sentido da sua relação com o tempo, mas é absolutamente cinematográfico justamente por isso, pela sua relação com o tempo. Mas é isso, são esses cenários tomados por uma cor, o contraste da cor dos figurinos com a cor das paredes, essas mulheres que ficam ali vagando por esses cenários meio minimalistas. Eu sou tão apaixonado por esse filme, então, em alguns momentos, esse filme me assaltava. Eu pensava, gente, como seria fazer o Freaks com gritos e sussurros? É o problema da pós-modernidade, tudo é referência. E aí também é nesse caldeirão de referência que a gente encontra alguma assinatura, né? Quem é que é capaz de juntar gritos e sussurros com Freaks, com Deus e o Diabo na Terra do Sol? Eu. O outro vai ser capaz de misturar outras coisas, outras referências. Então, é dessa junção aí de referências que nasce uma assinatura nova, um olhar novo, né? Eu sempre, Sim, assim, eu sou fascinado por referência, eu não fujo delas. Embora, às vezes, você chega e falava, nossa, eu tinha imaginado aquela coisa, gritos e sussurros, mas a gente tem aqui um enxame de mosquito que não consegue iluminar, não consegue fazer. Também teve todas esses bastidores, assim, de filmar em locação, de filmar no sertão, que às vezes é uma loucura. Eu lembro que a gente foi começar as noturnas exatamente numa época que tem uma invasão de insetos, assim, que parece uma das pragas do Egito. E aí era tanto inseto que na primeira noite os atores não conseguiam falar, não conseguiam estar em cena, porque entrava inseto no olho, na boca, eles não conseguiam falar. nossa. Aí foi uma diária perdida, uma noturna perdida. O que a gente teve que fazer no dia seguinte foi telar as casas. Então, virava quase um vespeiro. Telava aquela casa, então os insetos não entravam, começava a telar ali por 4 horas da tarde, telava aquilo, para poder filmar a noturna, para que os atores pudessem existir ali. E aí era um grande problema, todos os focos de luz, obviamente, todos os insetos iam para lá. E eles ficavam revelando a presença daquele foco de luz e fazendo um barulho monstruoso. Então, muitas cenas a gente teve que dublar depois, porque era impossível captar o som. E a gente teve que apagar os insetos na pós, porque eles revelavam de onde vinha a luz. Olha, Né? Foi uma coisa meio assim, pragas do Egito. eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre o som, porque já às vezes a questão do plano tablô já exige uma distância, né? Então, para gravar o som, você já tem essa dificuldade da distância com a câmera, né? E aí, interessantíssima essa história, né? Também por conta Vocês tinham essa gravação também, acredito, em lapelas, assim, né? Vocês tinham Sim, os sim, atores, né? tinha lapela e boom, aquela cobertura clássica, né, do som direto. Eu acho o som do filme super bonito, acho que ele é muito rico. Mas hoje, uma das coisas que eu aprendi, pode parecer um pouco cruel com os colegas do som, mas eu perderia menos tempo na locação, na cena, pensando no som. O que é para alguns diretores o maior sacrilégio, né? Porque para alguns realizadores realmente o som, mas em alguns momentos eu falava, nossa, eu fiquei tanto tempo aqui naquela cena, ligado com o som, com o tom do ator, com o arfar do vestido que eu queria, e eu falava, gente, isso depois a gente resolve depois. É uma coisa que eu levei um bom tempo aí, na minha experiência como
técnica mesmo, como diretor, levei um bom tempo para entender que eu poderia otimizar o meu tempo ali de locação, dedicando menos tempo ao som. Desculpem aí os amigos do som que um dia venham assistir essa entrevista. E vocês filmaram quanto tempo, então? Foi nesse tempo de um mês, né? Teve um mês A que gente vocês filmou, ficaram. acho que uns 23 dias. A gente perdeu 2 diárias, né? Digamos assim, um dia que choveu horrores. Também tem isso, né? Você quer filmar, quer fazer chover no sertão, liga uma câmera de cinema, chove. Então, aí choveu tanto que a gente não conseguiu filmar. Não tinha opção não tinha opção de chuva. Era um filme que não tinha opção de chuva, porque mesmo os interiores eram locação, mesmo os interiores eram exteriores, né, digamos assim. A gente não filmou, não fez os exteriores no sertão e daí depois veio fazer interior no estúdio, né? Então, o interior da casa era externa, porque inclusive aquelas casas não tinham telhado, muitas não tinham cobertura, nada. Então, tudo era exterior. E essa noite dos insetos que a gente não conseguiu filmar nada. E aí a produção teve esse despacho de falar, gente, vamos telar tudo e depois a gente resolve na pós e na dublagem a questão do som. E também aconteceu uma coisa insana, porque a gente fez uma segunda visita e aí eu estava lá com a Renata da arte, a gente falou, ok, então tudo é meio cinza, é meio terroso, é meio albanês, as árvores todas secas. Eu falava, nossa, isso parece a floresta Branca de Neve do Disney, esses galhos retorcidos, tal. A lagoa seca, os arbustos secos, o lugar onde seria o cemitério era um lugar seco. A gente chegou para filmar. Um dia antes aconteceu um fenômeno que acontece chamado chuva verde, que choveu durante uma noite e no dia seguinte tudo estava verde. Verde. 2 dias antes de começar a filmar. Tudo estava verde, era assim como se a gente estivesse na Serra do Mar do Paraná. Verde. E aí na vila a gente teve que tirar folha por folha das árvores. Parecia um salão de beleza Edward Mãos de Tesoura, sabe? A gente ficou desfolhando as árvores da vila e muitas locações do entorno a gente teve que mudar. Então, por exemplo, esse lugar que seria o cemitério, que seria num descampado, virou umas pedras, umas rochas. E aí também a própria emergência vai fazendo você criar novas coisas. Então, os túmulos que seriam covas enterradas viraram túmulos de acúmulos de pedras. Então, eram túmulos de relevo, que eu achei super bonito e que a Renata propôs, porque a gente tinha que mudar de locação de um dia para o outro. E daí eu falei, cara, essas pedras seriam lindas, mas como é que a gente vai cavar os túmulos nas pedras? Ela falou, não, a gente faz túmulo de pedra. E foi o que aconteceu. E aí então ficou essa coisa rochosa. Foi por puro exercício de emergência. É interessante como vai entrando esses elementos, né? E é bacana também saber, nesse ponto, quando vocês terminaram as filmagens, vocês voltaram para cá, né? Uhum. E aí vocês já começaram logo de imediato a edição também? Você ainda deixou Não, nossa, levou muito tempo, porque a gente voltou assim com filme na lata, né, como se dizia antigamente, mas sem R$ 1 para avançar. Aí a gente teve que conseguir, a gente ganhou um edital de finalização, aí a gente ganhou a parceria da Quanta, aí que a gente começou a fazer a edição. Eu estava fazendo uma turnê de teatro com a Eva Vilma, então eu estava viajando pelo Brasil inteiro, então eu fui acompanhando a edição à distância. Então eu lembro que ele me mandava um corte de uma cena, e eu também ao mesmo tempo isso foi me dando um tempo de teorizar sobre a montagem. Então ele me mandava aquilo, eu tinha tempo de ver, pensava, não, aqui precisa de um segundo a mais. Só que eu tinha que fazer uma defesa disso, não era só faça isso, faça aquilo, era por quê, né? Então, as minhas trocas de e-mail com o montador foi quase um livro sobre cinema, quase um livro sobre o filme, porque tudo era teoricamente justificado. A cada 1 minuto a mais, 5 segundos a menos. Então, isso foi um exercício muito interessante de reflexão sobre o próprio filme. Então, assim, o filme foi feito em muitas etapas.
E eu gostei de todas, mas assim, teve a escrita, a filmagem, depois teve a edição, aí toda né, a montagem, e depois toda a correção de cor, reencontrar o Rui, depois de um maior tempão. Então, assim, foi um filme que ele se estendeu durante muito tempo até encontrar o público. Foram 3 anos da filmagem até a estreia, o filme levou 3 anos. Foi o que, 2013 a A gente filmou filmagem? em 2013 e lançou em 2016. Olha, é um tempo Né? bom Então foi mesmo. um tempo, nossa, quando a gente foi lançar o filme, não sabia mais nem que filme era aquele. Já não era mais o filme que eu tinha filmado, já não era mais o filme que eu queria. Tem isso também, né? Às vezes você chega lá, você já não é nem o filme que você quer fazer. Então também tem esse exercício, às vezes quando leva muito tempo, você às vezes tem que fazer o exercício de tomar cuidado para não ficar destruindo o próprio filme que você imaginou. Porque aí qualquer referência, aí você vê uma outra coisa, você pensa numa coisa nova. Então também você tem que ser o guardião das suas próprias ideias contra você mesmo. Porque na ansiedade você vai também querendo colocar tudo. E você tem que preservar um pouco aquelas ideias primeiras, as ideias fundantes. E às vezes você começa a filmar meio em memória pela pessoa que você era, que você não é mais, mas foi aquela pessoa que deflagrou esse universo. Então, você filma por aquela pessoa que você foi. Você assiste pela pessoa que você foi. É muito surreal essa experiência de quando leva muito tempo. Eu fico E, imaginando como deve ser filmar numa experiência contrária, de quando você concebe, escreve, filme e lança no intervalo de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Né? O Caio Blá, meu amigo, está vivendo essa experiência agora com um filme chamado Debate, que está estreando. Foi isso, foi escrito na pandemia, foi filmado há 6 meses atrás e está sendo lançado hoje. Então, é um filme da escrita ao lançamento, um filme de 10 meses. Deve ser interessantíssimo. e ter essa distância depois, né? Porque eu fico imaginando também como é esse trabalho, porque você está filmando, você já seleciona um pouco as cenas que você gosta, né? E você vai para a montagem, às vezes elas não batem, né? Você precisa. Sim, E com a distância isso ainda muda mais ainda, né? mas vou te dizer, o deserto, a gente filmou justo, sabe? Tinha pouquíssimo, praticamente não teve material que ficou no chão da sala de montagem, porque eu acho que o filme estava muito na minha cabeça, ele estava muito concebido. O que o nosso montador maravilhoso conseguiu num determinado momento do filme, ele propôs uma inversão de ordens de cena, que eu já nem mais consigo dizer, teria que pegar o último tratamento de roteiro agora para entender o que era, mas é uma daquelas coisas assim de brilho de montador, brilho de editor, que ele mudou assim uma configuração, uma ordem de cenas, que inclusive fez o personagem da Cida Moreira ganhar um protagonismo, assim, um destaque que eu não tinha imaginado. Um milagre, eu não sei como é que ele enxergou aquilo, especialmente dentro de um material tão justo. Então, milagres do cinema, mas a gente chegou com um material muito justo, muito justo. Então, cortes efetivos, assim, vocês nem fizeram muitos cortes, assim, foram mais Não, modificações de. mais modificações. Não tinha muito o que cortar do que foi Entendi. filmado. E aí, agora querendo falar um pouco também do tudo, eu Ah, acho que merece também ser discutido, assim. Queria muito que você contasse um pouco desse processo também de montagem da peça, assim, que é muito interessante. Eu acho que você traz elementos também é, da mímica, elementos dessa uhum, comédia física, que aí retoma mais uma vez a questão do cinema mudo, essa sim. questão, né? Se você puder contar como foi esse trabalho com esse elenco tão incrível também. Muito bom. Eu sou fascinado por comédia física. Eu acho um deslumbre, uma coisa que eu sempre amei desde garoto, de Chaplin, a Buster Keaton, a Jacques Tati, a Lucille Ball, até Denise Stoklos, que é uma atriz de teatro físico que eu vi muito quando eu era garoto, até as referências mais contemporâneas, assim, tipo David Schwimmer do Friends, sabe? Que precisa que a câmera esteja aberta para que ele possa fazer a gag, fazer a piada com o corpo.
um salto, né, uma construção. Eu acho isso assim um dos meus grandes tesouros como espectador. E é uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos na minha carreira como ator. Acho que eu tenho uma fisicalidade muito grande em cena. É uma coisa que me fascina narrar com o corpo. Sabe, desconstruir o corpo em pedaços e fazer com que ele conte a história. O tudo aí veio de uma pesquisa também que eu faço sobre dramaturgia e literatura latino-americana, que nasce um pouco lá com os ultralíricos, mas que eu também personalizo no meu trabalho. O Rafael Spregelburg é um amigo portenho, um dramaturgo portenho, iconoclasta, com o qual eu já tinha trabalhado, já tinha feito outros textos dele como ator. E aí, pesquisando a obra dele, lendo, ele sempre mandando os textos, a gente retomou um texto que ele escreveu em 2009 para um festival na Alemanha que comemorava 20 anos da queda do Muro de Berlim. 2009? É isso? Me perdi agora na matemática. O quê? A queda? 20 anos da queda do muro? Foi... 89, 99, 2009. Foi 2009, 20 anos que aí, da queda do muro. 89... E aí era um festival que queria homenagear totalidade, falar sobre totalidades, e aí o Rafa falou, então vamos escrever sobre tudo. Né? Como é que você vai falar sobre uma totalidade? Vamos escrever sobre tudo. E o que seria o tudo para ele? Arte, burocracia, Estado, religião, superstição, dinheiro. E aí ele escreveu 3 fábulas que fazem perguntas morais, digamos assim, né? Como ele mesmo brinca, são fábulas como as de Esopo, mas sem os animais. E ele faz 3 perguntas chaves. Por que todo Estado se torna burocracia? Por que toda arte se torna negócio? E por que toda religião se torna superstição? E aí, com essas perguntas, ele criou 3 situações ali de um escritório burocrático, de uma repartição pública, de uma festa de Natal, de uma noite de tempestade, onde o casal está com um bebê doente. E eu fiquei fascinado em responder a essas perguntas no Brasil. Responder a essas perguntas sobre a ótica brasileira, sobre a ótica nacional. Porque quando a gente trabalha com dramaturgia pontuada, você cria um espetáculo tentando responder a uma pergunta prévia, né? E aí fomos armando esse Brasil como o grande fantasma do continente, onde todos os desejos e medos do continente se traduzem de uma forma quase surrealista pelo tamanho e pela loucura que é toda a estrutura política e todo o imaginário, e fomos aí responder essas perguntas. E aí eu fui usando essa fisicalidade. Eu resolvi tornar o palco um palco vazio, porque o Rafa sempre pensava como a gente encena, né, a burocracia, o excesso de papéis, talvez seja pela ausência de papéis, talvez seja por eles mimicarem esses papéis. Aí eu pensei, não, mas então se a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso com tudo, então não pode ter absolutamente nada, nem mesa, nem cadeira, nem armário, nem carimbo, nem máquina de escrever. Então eu levei a um estágio mais radical essa primeira ideia do Rafael, de não ter papel, e a gente colocou que não tivesse nada. Então é um palco vazio, e no corpo desses grandes atores, Vladimir Brista, Dani Barros, Júlia Lemertz, Cláudio Mendes e Márcio Vito, o universo se constrói. Então, eles vão ali encenando aquela repartição pública, aquelas idiosincrasias, aqueles personagens, através de um drama circense, de um drama quase uma pantomima de circo, na primeira fábula. E eu queria que as fábulas tivessem contrastes. Então, a primeira é quase... E isso é uma pantomima de circo, são palhaços, são clowns, que não usam os narizes, mas tem a alma, né? Porque o nariz do clown é o menor palco do mundo. A gente fala, é o menor palco, é onde, né, é uma coisa minimalista. Então, eles têm essa alma desse pequeno palco dos palhaços. A segunda é quase uma farsa
meio inspirada no teatro dos anos 70, onde os grandes conceitos são falados, onde é uma cena super verborrágica. E a terceira, eu queria que ela fosse bem cinematográfica, ela fosse quase naturalista, e onde alguns tempos tem uma coisa quase de física quântica, onde tem um narrador contando as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, e um casal que está aqui em Laranjeiras, numa noite de chuva, cuidando do filho que está com febre. E aí como é que esse doméstico e esse épico podem conviver num tempo quântico? Essa foi um pouco a minha ideia. Então, eu misturei a narração com a cena, que a princípio o Rafa tinha escrito separados, coloquei tudo na mesma cena, quase tudo ao mesmo tempo agora. E foi quanto tempo de ensaio, assim, de preparação, de montar a peça? A gente ensaiou super pouco, 8 semanas. Eu não gosto de ensaiar muito. Eu gosto na verdade, eu nem gosto de ensaiar, eu brinco, eu gosto de combinar. Então, eu acho que quando a gente fala muito sobre a obra, a gente falou muito de referência. Então, essa imagina assim, essa a gente imagina assado. Depois levantar, a coisa ela acaba acontecendo de uma maneira rápida. Claro que eram atores extraordinários e todos escolhidos por isso, por serem clowns também e por terem uma fisicalidade muito grande. Talvez se eu tivesse que começar a trabalhar com um ator que não tivesse a fisicalidade que eles têm, provavelmente levaríamos mais tempo, porque você tem que inaugurar um repertório no corpo do ator. Mas eu escolhi esses atores porque eu já imaginava essa pantomima circense. Então, eu falei, cara, preciso de atores que tenham esse domínio, que eu, inclusive, ia fazer como ator um dos personagens. Aí eu não pude, por causa de compromisso com a televisão, chamei o Vladimir Brista, que tem esse corpo também de circo, de clown. O Vlad ele é tão intensa a fisicalidade que, às vezes, ele mesmo acaba abandonando coisas brilhantes porque ele já quer propor outras com o corpo, de tão rico é o repertório dele. E eu tenho que ficar dizendo, não perde isso. Ai, aquele olhar era tão bom. Você já está substituindo por outro, de tantos recursos que ele tem. E tá aí essa peça, meu mais recente trabalho. A gente já está chegando ao fim da conversa, mas eu queria ainda te fazer duas perguntas. A primeira, né, é como é que você se prepara, você como atora aí nesse caso, né? Como é que você se prepara nesse quesito de fisicalidade mesmo? Você no dia a dia se vê praticando o corpo nesse sentido? Você observa algum movimento que você faz e aí você fala, nossa, isso aqui talvez seja interessante eu guardar, nem que seja, às vezes é inconsciente isso, né? Mas esse É, trabalho mesmo. eu acho que é mais inconsciente. Eu acho que eu tenho Eu acho que a fisicalidade, alguns atores têm, outros não têm. Obviamente que você pode conquistá-la, mas ela é uma característica do corpo que eu não sei explicar muito como. Há corpos mais propensos a essa fisicalidade. Eu, especialmente porque assim, eu sou muito alto, eu sou magro, eu tenho mãos grandes e braços longos, então isso tudo sei lá, proporciona a criação de um repertório. E também por aquelas paixões que a gente não sabe muito de onde nasce. Eu sempre amei comédia física. Eu acho que veio aí do Chaplin, provavelmente, que eu comecei a ver nos cineclubes. Então, sempre quando eu vou para a cena, o corpo está presente. Mesmo quando eu estou fazendo audiovisual, eu sempre fico perguntando para o diretor e fico perguntando para o fotógrafo. Claro que isso é uma coisa que você não tem muito domínio, mas aonde você está? Tá fechado, está aberto, está no médio? A minha mão está aparecendo? E aí eu fico, às vezes, falando para o diretor, falando para a continuista, olha, vou fazer uma coisa aqui com a mão que eu acho que pode ser super interessante. Então, se você puder anotar aí, que seria legal se pudesse segurar, senão, né, não cortar essa coisa aí, porque eu acho isso muito fascinante. Às vezes os diretores não têm esse olhar de pensar, puxa, e os editores também falam, nossa, ele cortou, se eu esperasse um segundo para ela completar esse gesto, para ele completar esse gesto seria muito mais interessante. Eu não acredito que ele cortou no meio. Claro que às vezes corta por motivos que a gente não sabe, não tem como, enfim. Mas então a fisicalidade é uma paixão. Eu acho que eu preparo ela como um espectador muito atento.
Eu acho que eu tenho um exercício de memória muito grande. Eu vejo esses atores, esses filmes todos que me seduziram, e no inconsciente eu acho que eu vou guardando essas inspirações. Desde o Pateta nas Olimpíadas até o Jacques Tati, eu acho que tem alguns flashes que depois de um tempo você nem codifica mais que você está guardando e você nem codifica de onde você está tirando do teu inconsciente, do teu baú de memórias. Isso já vem naturalmente. E a gag surge muito na hora também, né? Surge dessa tentativa ali. Você tem É, um conceito, mas aquilo surge, aí você vai aprimorando, né? e surge do outro também, do colega. No caso do Tudo era muito isso, né? Porque a fisicalidade num palco vazio com 5 atores é também ação e reação, né? Então, um ator que estende a mão, o outro que recua, já cria-se aí uma dinâmica, uma plasticidade e uma dramaticidade, uma história se começa a se contar. Daí o cinema mudo, que é tão fascinante nesse sentido, né? Você realmente entende tudo através do corpo daqueles atores. É muito fascinante. E aí, para terminar, uma pergunta que eu gosto de fazer também, pensando nesse trabalho do ator, você tem uma experiência muito grande com espetáculo de repertório. Então, você sabe como é entrar num espetáculo, sair para outro, isso em atos de semanas, assim. Uhum. E também até mesmo de gravar, por exemplo, agora em Cara Coragem, na novela, é uma dinâmica bem intensa, né? O que você recomendaria para um ator que está, seja em início de carreira ou não, mas que precisa desse pique, né? Vai precisar desse pique de repertório, de fazer um fim de semana um ensaio, depois outro. O que você diria que é essencial ter, assim, Eu buscar, acho né? que é manter o seu espectador muito disponível. E, obviamente, tentar consumir o máximo de cultura possível. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso é um prazer. Às vezes isso pode soar super elitista, mas quanto mais cultura você absorve, mais repertório você cria, seja no inconsciente, seja no consciente. É, o Fellini tinha essa frase: a memória é mais vasta que a imaginação. Por ele ser um memorialista, né? Um cara que filmou a infância, que ficava sempre pensando sobre esse universo. E é verdade, assim, porque a sua imaginação ela é constituída de memória. Obviamente tem esses arrobos de talentos inaugurais que você não sabe de onde aquilo surgiu, mas normalmente a gente é constituído de memória, de repertório. Então, cria esse repertório através da memória. Quanto mais você puder assistir, quanto mais você puder ver e ler e escutar música, e inclusive misturar essas coisas. Porque às vezes eu sinto que falta para alguns diretores literatura, às vezes eu acho que falta para alguns atores música clássica e dança contemporânea, ver mais essas coisas. Porque, por exemplo, eu detesto o psicologismo, eu acho o psicologismo a morte do ator. E quem vê dança contemporânea não psicologiza, porque você sabe que aquilo é movimento, é matemática, é corpo, é gesto que se soma a gesto. Se você escuta a música clássica, você entende que aquilo é matemática e que, na verdade, a manipulação do tempo é que faz com que aquela obra seja diferente de uma gravação para outra. Então, um ator que tem isso, que tem essa possibilidade, que tem esse olhar, que tem essa chance, vai ter um repertório mais rico, vai responder rapidamente e com mais originalidade, com mais personalidade mesmo. Já dizia o Oswald e o Mário, né? A antropofagia mesmo cultural, né? De você captar um pouco de tudo e transformar isso em algo que fale da gente, assim, de alguma Sim, e maneira. dizia o Leminski: vou te mostrar com quantos plágios se faz um original. Sensacional, né? Muito obrigado, Guilherme. Agradeço Obrigado, demais. Pedro. Foi ótimo esse exercício de auto-visita. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você gostou do episódio, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e as notificações para ficar ligado, porque tem muita conversa boa para vir ainda no canal. Além disso, eu recomendo que vocês sigam a gente lá no Instagram, @filmefalado, e tem também o meu perfil pessoal, @pedro.nmartim. Lá você encontra diversas curiosidades sobre os convidados,
trechos dos filmes, alguns trailers, por exemplo. A gente posta muita coisa bacana lá também para dar mais conteúdo e acrescentar muita coisa do que foi discutido aqui no programa. Agradeço imensamente a abertura e o encerramento feitos pela Isabella Morricone, a identidade visual, as cores e a logo do programa que foram feitas pelo Fábio Gatti. E finalmente agradeço a incrível Roberta Braz, que fez a edição desse episódio e de muitos outros, mas que também contribui imensamente com a produção e com todo o desenvolvimento daquilo que a gente posta nas redes sociais. Muito obrigado a Roberta, que é a grande parceira desse programa. Boa semana para vocês, até sexta que vem. Tchau, tchau!